E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jumper e sejam bem-vindos ao canal Sembra Blue. No vídeo de hoje vamos falar sobre um personagem lá do início de One Piece. Para você, o quão rápido o Capitão Kuro consegue se locomover? Bom, eu trouxe mais um cálculo para o canal, desta vez analisando um feito do personagem. Quem ainda não viu e quiser ver o meu vídeo sobre o tamanho do planeta de One Piece, vou estar deixando um card aí em cima para quem quiser dar uma olhada, beleza? Bom, mas falando sobre o Kuro, antes a gente precisa saber algumas informações. A respeito da velocidade do personagem, o próprio autor de One Piece já respondeu uma pergunta de um fã lá no SBS do volume 7, ou seja, há muitos anos atrás. Então vamos dar uma olhada, né? A pergunta do leitor é: em quanto tempo o Capitão Kuro percorre 100 metros? E a resposta do Oda foi mais ou menos o seguinte: para dizer a verdade, é extremamente difícil de medir a sua velocidade corretamente, mas eu não acho que seria necessário mais de 5 segundos. Pense nisso com cerca de 4 segundos. Uau, isso é um recorde mundial. Em outras palavras, o Oda basicamente assumiu que não sabe qual a velocidade real do personagem, sendo para ele extremamente difícil de realizar uma medição mais precisa a respeito. Além disso, para ele, o personagem não demoraria mais que 4 segundos para percorrer os 100 metros, mas isso você pode interpretar de diversas formas. O autor não estabeleceu de fato qual a velocidade do personagem com base nos 4 segundos. Na realidade, o que ele fez foi sugerir que pensemos da seguinte forma: não levaria muito tempo para o Kuro percorrer tal distância, e que, de todo jeito, ele já quebraria um recorde mundial. Ou seja, o Kuro já seria mais rápido que qualquer ser humano. A velocidade do ser humano é de aproximadamente 12,5 metros por segundo e, levando em consideração a fala do autor, o Kuro pelo menos teria uma velocidade de 25 metros por segundo, ou seja, seria o dobro da velocidade de um humano. Entretanto, vejamos essa citação do Luffy no capítulo 28. O Zop diz que partindo de onde estão, leva cerca de 3 minutos para chegar no norte da ilha, mas Luffy diz ser capaz de fazer o percurso em 20 segundos. Ou seja, se um humano corre uma velocidade de 45 km por hora, em 3 minutos ele percorreria 2 km e 250 metros. 3 minutos dividido por 20 segundos dá 9, portanto o Luffy correria em uma velocidade 9 vezes maior que a do ser humano. Então, em 3 minutos ele conseguiria percorrer mais de 20 km. Em outras palavras, se o Kuro é 2 vezes mais rápido que o ser humano, então a sua velocidade é de 90 km por hora. Entretanto, se você considerar essa citação, então o Luffy por si só correria a 405 km por hora. Logo, temos uma contradição. Como pode o Luffy ser mais rápido que o Kuro, sendo que o Kuro demonstrou uma velocidade maior que a do Luffy? Ainda digo mais, levando em conta essa citação do Luffy, você poderia dizer que o mesmo tem já no início do mangá cerca de 32% da velocidade do som. E antes que alguém diga, eu sei que o Luffy não demonstrou tal feito. Afinal, ele não conseguiu correr até o norte da ilha, pois se perdeu no caminho algumas vezes. Sem falar que o Luffy não é nenhum gênio da matemática para calcular de cabeça quanto tempo ele levaria para chegar até lá. Mas mesmo assim, é estranho o autor jogar uma informação na obra sem ter base nenhuma. Pior ainda, é contradizer a informação com uma resposta que ele deu em SBS. Porém, o autor em nenhum momento disse é isso. Pelo contrário, vamos relembrar a fala do autor. Para dizer a verdade, é extremamente difícil de medir a sua velocidade corretamente. Mas nós, fãs, não desistimos tão facilmente, concorda? E é por isso que eu vou tentar medir a velocidade do Kuro de uma forma mais plausível e precisa possível. Bora lá! O feito que eu analisei pode ser encontrado nas páginas do capítulo 38 do mangá. No caso, o Kuro utiliza uma técnica chamada Shakushi, que é a sua técnica mais veloz. Parte de um determinado ponto em direção aos seus subordinados e desfere cortes contra eles, sem ser visto, e ainda faz o caminho de volta para atacar o Luffy. Primeiramente, precisamos saber a distância percorrida pelo Kuro. E para isso vou utilizar duas técnicas que se complementam, o Pixel Scaling e o Unsize. A escala de pixels é basicamente uma forma de medição com base em pixels e um referencial que sirva de base para o cálculo. Já o tamanho angular é um método utilizado muito na gringa em grupos e fóruns de debate, onde através de fórmulas você descobre as medidas de quase tudo, levando em consideração o ângulo e o campo de visão do olho humano. Sendo bem sincero, eu estou bem mais familiarizado com a escala de pixels, por isso foi bem complicado para mim fazer esse cálculo, já que ele exigia medir o tamanho angular para tornar-se mais preciso. E eu contei com a ajuda de alguns amigos, os quais deixo aqui meu agradecimento ao Felipe Soares e o João Vitor Queiroz. Muito obrigado, galera. Enfim, Kuro mede 2,7 metros de altura. Em alguns sites de debate, como a Versus Battle, se assume que o braço humano tem cerca de 38% do tamanho do corpo, ou seja, o braço do Kuro teria uns 78 centímetros de comprimento. Agora, para a cabeça do Luffy, você pode assumir que, de forma geral, a cabeça tem 14% do tamanho do corpo, tendo o Luffy pré-time skip 1,72 m, então sua cabeça teria mais ou menos 24 cm. Agora, podemos calcular isso utilizando o Pixel Scaling também. Utilizando-a para medir o corpo inteiro do Luffy, temos que seu corpo equivale a 1485 pixels, enquanto sua cabeça
cabeça tem 205 pixels, ou seja, se 1485 pixels da imagem equivalem a 1,72 m, então 25 pixels são 24 centímetros. Dá o mesmo resultado. Bom, agora vejamos a seguinte imagem. Na imagem, podemos ver a posição inicial do Kuro, onde ele estava antes de começar a se mover via Shakushi. Vamos então descobrir a distância que ele estava do Luffy neste momento. Para isso, vamos comparar as medidas de pixels do painel da cabeça do Luffy e do braço do Kuro. A cabeça do Luffy tem 95 pixels, o braço do Kuro 35 pixels e o painel 321 pixels. Agora, utilizando a fórmula para Unsize, temos que a distância do Luffy até o painel é de aproximadamente 57 centímetros. Já a distância do Kuro até o painel é de 5 metros e 10 centímetros. Para saber a distância do Luffy até o Kuro, basta, portanto, subtrair os dois valores. Temos então que a distância é de aproximadamente 4 metros e 53 centímetros. Seguindo em diante, temos que saber a distância do Luffy até os randoms da tripulação do Kuro. Afinal, o Kuro passou por Luffy e foi atacá-los. Vejamos a próxima imagem. Aqui temos um quadro amplo mostrando todo o percurso percorrido por Kuro, desde o Luffy até os personagens lá embaixo do barranco. A altura do painel é de 618 pixels. A cabeça do Luffy tem 2 pixels e a cabeça do Random lá embaixo tem 5 pixels, enquanto que a largura do painel tem 540 pixels. Novamente, vou assumir 24 centímetros como padrão médio para a cabeça. Isso seria a cabeça de um humano com cerca de 1,70 m. E novamente, utilizando a fórmula para Unsize, temos que a distância do Luffy até o painel é de aproximadamente 52 metros e 95 centímetros. A distância do Random até o painel é de aproximadamente 21 metros e 18 centímetros. E subtraindo os valores, temos que a distância entre Luffy e os tripulantes do Kuro é de cerca de 31 metros e 77 centímetros. Agora, somando essa distância com a distância que o Kuro estava do Luffy, temos um pouco mais de 36 metros. Porém, Kuro atacou os Randoms e depois retornou para atacar o Luffy, ou seja, temos que somar também o caminho de volta, o que resultaria em mais ou menos 68 metros. Essa seria a distância em linha reta da ida e volta. Entretanto, para atacar todos os Randoms, Kuro teve de percorrer uma distância horizontal também, que no caso equivale à largura do painel. Dividindo os 540 pixels da tela pelos 5 pixels da cabeça do Random resulta em 108. Isso significa que o painel é 108 vezes maior que a cabeça do Random, que por sua vez equivale a 24 centímetros. Então o painel tem pouco mais de 25 metros de largura, que é a distância percorrida por Kuro horizontalmente. E somando tudo, temos a distância total percorrida por Kuro, que é de quase 94 metros. Mas vocês têm noção de quão absurdo é isso para os padrões humanos? Assumindo que a visão dos humanos de One Piece, ao menos nesse período da história, é próxima à capacidade visual dos seres humanos na vida real, você pode assumir que o Kuro percorreu mais de 90 metros sem ser visto por ninguém. Então beleza, descobrimos da forma mais coerente e plausível possível o percurso do Kuro. Agora temos que saber em qual tempo ele percorreu tal distância. Ou melhor dizendo, qual seria a velocidade necessária para percorrer tal distância sem ser detectado pelo olho humano? Eu considerei como base o artigo Human Eyes Frames per Second, de Dustin The Brand, que nos dá um melhor embasamento para continuar com o cálculo. Vou estar deixando o link para quem quiser acessar e ler o artigo na descrição do vídeo, beleza? Mas de forma resumida, o artigo diz o seguinte: A Força Aérea Americana, em um teste com seus pilotos para averiguar o tempo de resposta visual, realizou um experimento simples para checar se os pilotos podiam distinguir pequenas mudanças na luz. No experimento, uma figura de um avião foi piscada numa sala escura por 1/12 de um segundo, cerca de 4,5 milissegundos. Os pilotos foram unânimes em reconhecer a imagem como sendo a de um avião. E essa simples e específica situação não apenas prova a habilidade de se perceber uma imagem no espaço de tempo de 1/12 de um segundo, mas a habilidade para interpretar altas taxas de quadros por segundo. Portanto, para saber a velocidade do Kuro ao realizar tal feito, basta dividir a distância que ele percorreu em metros por 4,5 milissegundos. O resultado final do cálculo é de 20.888 metros por segundo, ou seja, o Kuro teria uma velocidade de aproximadamente 60 Mach. Um Mach equivale uma vez a velocidade do som, ou seja, 60 Mach significa que o Kuro é 60 vezes mais rápido que o som. E dentro dos termos e escalas de velocidade dos fóruns e grupos de debate, você poderia então encaixar Kuro como um personagem nível alto hipersônico mais. Enfim, para finalizar, eu gostaria de ressaltar o seguinte fato. Na física experimental, nós estudamos algo que chamamos de teoria dos erros. Uma afirmação que podemos fazer é que nada é exato em uma ciência experimental. O ato de se medir é um ato de se interferir de alguma maneira no fenômeno, e esta interferência faz com que não possamos ver o fenômeno como ele realmente acontece. O ato de medir é, em essência, um ato de comparar, e essa comparação envolve erros de diversas
as origens, desde instrumentos, do operador, do processo da medida e etc. Por exemplo, uma calculadora convencional pode resolver questões dando resultados exatos para a maior parte dos grupos numéricos. Entretanto, não funciona muito bem quando se trata de calcular números irracionais, ou seja, mesmo na matemática podemos assumir números aproximados e na física experimental chamamos a incerteza de faixa de desvio. O que eu quero dizer é que o ato de calcular tal feito não nos dá uma resposta exata, mas nos aproxima da realidade de uma forma mais coerente e plausível possível. Pois, por exemplo, durante o cálculo eu assumi que o Kuro percorreu uma linha reta horizontal quando atacou os Random, pois é a maneira mais conservadora de medir seu percurso naquele ponto. Mas na realidade, ele pode muito bem ter feito curvas e etc. Mas como o autor não desenhou o trajeto, justamente pelo fato de sua intenção ser a de demonstrar como Kuro é invisível ao olho humano, então eu assumi uma trajetória mais simples. Afinal, a menor distância entre dois pontos é uma reta. E isso significa que o próprio cálculo já é bem pé no chão nesse quesito. Mas enfim galera, esse é o vídeo. Gostaram do resultado? Se vocês gostaram do vídeo, então cliquem em gostei e comentem aí embaixo, beleza? Deu muito trabalho para fazer o cálculo e posteriormente gravar e editar esse vídeo. Para vocês terem uma noção, o processo de criação de um vídeo como esse implica em pesquisar o feito, realizar o cálculo, escrever o roteiro, gravar o áudio, editar o vídeo e depois renderizar e publicar no YouTube. E todo esse processo leva horas para ser concluído. E como eu estudo e trabalho, acabo não tendo tempo livre o suficiente para fazer tudo isso em 1 ou 2 dias. Por isso, os vídeos acabam demorando para lançar no canal. E é frustrante quando, por exemplo, tem um vídeo como o dos Almirantes contra o Madara bloqueado, pois só para publicar no YouTube leva mais de 1 hora. Só para renderizar aquele vídeo no Sony Vegas levou 2 horas e 24 minutos. O processo de edição levou 2 semanas, considerando o meu pouco tempo livre. Mas enfim, é por isso que eu peço encarecidamente que vocês me ajudem dando feedback, inscrevendo-se no canal, dando gostei e, se possível, divulgando para seus amigos. Caso contrário, todo esse meu empenho para trazer vídeos acaba sendo inviável para mim, por conta do trabalho e da faculdade, beleza? Mas de todo modo, sou muito grato a todos que comentam nos vídeos e me incentivam a continuar. De verdade, isso me motiva bastante. No mais é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Espero reencontrar vocês aqui nos próximos, beleza? Até mais, galera. Cuidem-se.